Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe, né? Que você tenha um ótimo domingo, um domingo cheio de paz e alegria, né? Que Deus transborde a graça e a paz sobre sua casa, amém? Antes de eu começar, curte o vídeo, né? Manda essa mensagem para alguém, abençoa a vida de alguém, né? Se inscreve no canal, me ajuda que eu tô começando, né? Sempre tem um começo, né? E a gente tem que andar. A gente não pode retroceder. Cara, às vezes vocês podem perguntar, nossa, ela fala, você não sabe, eu sou tímido. Mas o Espírito Santo tem me dado graça. Erga as tuas mãos onde você está. Diga, eu sou abençoado. Eu sou de Jesus e eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Inclusive, né, todos os dias a gente declara aqui que é guiado pelo Espírito de Deus. Hoje Deus mandou uma palavra, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 17, que fala sobre a vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez com que a lei não pôde fazer porque nenhuma natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas para nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo, né? Que receberam a graça, que foram aceitos por Deus, né? Quando você é aceito por Deus, você recebe a graça. E pela graça agora, você vive pela fé, né? A pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus, a mente dela não pode ser mais controlada pela natureza humana. A gente não pode ter mentes carnais o tempo todo. A gente tem que não querer passar por essas situações, querer pensar dessa forma, querer agir, porque a gente tem a mente controlada pelo Espírito de Deus. Não tem como. Quando você tem o Espírito de Deus em você, você não vai querer fazer as coisas erradas, você não vai querer desagradar os olhos de Deus. Não vai. Então, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Não podem. Ai, mas eu tô começando agora, né? Ainda tô pecando, tô fazendo as coisas que é certo. Você vai ser moldado pelo Espírito de Deus. De alguma forma, eu tô pecando agora, mas você vai ser purificado. Não tem como receber a graça do dia para a noite já não pecar mais. Já resistir a todos os pecados. É conforme a sua caminhada com Jesus. Você vai receber os frutos do Espírito, o domínio próprio. Então não vai ser uma coisa que vai ser fácil. Você vai conseguir lutar. Deus vai te ajudar através da oração e jejum. Jesus vai te purificar de todo pecado, né? A gente só não pode ter a nossa mente o tempo todo sendo controlada
pela natureza humana, porque a natureza humana é carnal. E o carnal vem do pecado, vem do mal. A Bíblia fala, em Gálatas 5, diz assim, porque a carne luta contra a carne, porque são opostos entre si. O que são opostos? O bem e o mal. Né? O bem e o mal. Qual que é o bem? As leis de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos direciona. Isso é o bem. E o mal? Tudo aquilo que não presta. Moralidade sexual, fornicação, pornografia, prostituição. Isso não pertence a Deus. Pertence ao mal. Então, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, a mente dela não pode estar voltada para fornicação, imoralidade sexual, né? Para essas coisas ruins. O que a gente tem que estar em foco? Na palavra de Deus e na intimidade, né? A palavra fala, 2 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Essa palavra é maravilhosa, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, não tem como mais ver escravidão. Você tem que entender quando Deus aceita você, porque Deus precisa te aceitar, né? Como que Deus me aceita? Através da fé. Você precisa crer, você precisa ter fé nele. Mas não adianta crer, ter fé e ficar parado. Ah, eu tenho fé, mas não agir. Não. É um sacrifício, é alguma demonstração, é uma voz de Deus que você vai ouvir, você vai agir. Aí você é aceito. Você tem que ser aceito, as pessoas são aceitas pela fé. Quando Deus falou, Abraão, saia da casa da tua parentela, né? Que vai uma terra que eu lhe mostrarei. Só falou isso, não falou aonde, que dia ia chegar, só falou sai. Abraão fez o quê? Arrumou as coisas dele e partiu. Aí Deus o aceitou, porque ele creu, ele teve fé. Então é preciso ter uma ação, um sacrifício, né? Porque a Bíblia fala, Gálatas capítulo 2, a fé é ação. A fé é ação. É você se mover, não é somente saber da palavra, crer em Deus, mas não tem ação. É necessário a ação, um sacrifício, para que Deus o aceite e você receba a graça do Senhor. E aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Você não pode, uma pessoa que tem o Espírito de Deus não pode ser escrava de trabalho. Ai, fazendo hora extra, ai, preciso de dinheiro. Se ela já tem uma promessa em Deus. Se você já tem uma promessa em Deus, porque você está escravo. Sabe, tem muitas pessoas que estão, né, a caminho da promessa, mas a cabeça, né, a mente ainda está na escravidão. Já não é necessário escravidão mais. Acabou. Você é filho de Deus, uma vez que você é filho de Deus, você é livre. Agora a vida que você leva, né? Gálatas capítulo 3, 26 diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Você vive pela fé e não mais pelo que você vê. Então a gente não pode ser escravo. Sabe, querer trabalhar, lógico, tem que trabalhar. Ah, eu preciso trabalhar. Mas a escravidão, sabe? Passar mais tempo, né, no trabalho do que com Deus, lendo a palavra, orando, se consagrando, fazendo jejum, entendeu? Porque Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que Deus diz. Então, uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus, ele está te guiando, está te levando para um caminho, o caminho da salvação. Então, você vive pelo aquilo que Deus diz, já não é mais pelo que você vê, pelo que seu patrão fala. A gente não pode mais se apoiar, né? Se apoiar em humanos, se apoiar em pessoas, em coisas que são, né, que você tem segurança, porque você agora vive pela fé.
crendo que Deus vai fazer, crendo que Deus vai agir. Continuando o texto, você, porém, não vive mais como a natureza humana, mas como o Espírito de Deus. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, né? Porque se vocês estão escravos, né? Tá escravo ainda, porque ainda não há liberdade. Deus ainda precisa aceitar, precisa ter uma fé, uma ação. Mas eu creio, né, que todos que estão aqui crê e têm fé e vivem pela fé, né, em nome de Jesus. Porque nós não podemos mais viver pelos pensamentos carnais. Agora a gente tem a mente controlada pelo Espírito de Deus. Ai, mas eu tô assim, eu tô sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, mas não tô tendo muito discernimento, eu não sei o que Deus está querendo de mim, eu não sei para onde eu vou. Você tem que fortalecer o Espírito. Não tem como ter discernimento se o seu Espírito está fraco. O que dá para fazer? Jejum. Fortalece o Espírito, jejum. Lê a palavra. Intimidade com Deus. Porque qualquer pessoa que vem falar alguma coisa para você, uma pregação que você vê aqui, uma palavra que você ouve lá, você já entende, você fala, ai, Deus acabou de falar comigo. No seu espírito confirma. Você fala, nossa, Deus falou comigo agora aqui, ó, essa palavra. Cara, hoje eu fui no culto. Falei, Deus, abri um jejum para que Deus desse discernimento, né, da palavra que saísse do altar. Uma frase, Deus falou comigo e eu entendi. Falei, entendi. Fui só por uma resposta. A palavra foi top, maravilhosa, né, poderosa. Mas aquela frase, aquela palavra que saiu do altar confirmou no meu espírito e eu entendi que Deus queria falar para mim. Você entende? Você tem que estar ligado no mundo espiritual, sabe? A vida que você vive agora não é mais no carnal. Você tem que ver tudo pro lado espiritual, né? O levante do inimigo, as brigas e discussões, né? Alguma coisa assim se levanta, você tem que entender que não é carnal. É espiritual, porque você está buscando, né? Os levantes significam que a bênção está chegando. Então eu começo o levante e tal. Chega de vida de carnal. Agora você vive uma vida espiritual. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, e o corpo de vocês e o Espírito de Deus é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida mortal ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é uma de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, sempre quando a gente tem atos pecaminosos que não pertencem à vontade de Deus, a gente morre espiritualmente. Não tem como ter discernimento. Eu preciso ouvir Deus falar, mas você está em pecado, você não consegue mais. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Quando você está em pecado, você já rompeu ali a ligação, você não consegue ter mais discernimento. Você anda achando que está fazendo o que é certo, porque às vezes o pecado, ele cega. Ele cega nós. A gente acha que está certo. A gente, tô indo, né? Acho que não tô tão errado assim. Aí, né, já perdeu o discernimento de tempo. O pecado, ele separa o homem de Deus. É necessário, pedir misericórdia, orar, fazer jejum. Se puder fazer, nem sei, né, se pode, mas fazer jejum para, sabe, não jejum, mas assim, repreender pensamentos malignos, pensamentos pecaminosos.
começou a pensar, porque assim, você dá uma brecha pro seu pensamento, você até imagina a cena do pecado, você diz, meu Deus, você já repreenda a sua mente, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Você vai ver como que vai sumir, que é seta. Você tem que repreender todo pensamento mal. Todo pensamento mal tem que repreender. A palavra diz em 1 João 3:12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque seu irmão fazia o que era bom e ele fazia o que era mal. Então Caim pertencia ao maligno, né? Porque ele fazia o que era mal. Então se você faz o que é mal, você entende? Já está com ele, com o maligno. Com Deus, você tem que andar conforme a vontade de Deus, né? As leis lá, imoralidade sexual, mentira, né? O adultério, essas coisas tá fora da lei de Deus, é contra a vontade de Deus. Então, quando você tá nessas práticas, você não tá fazendo a vontade de Deus, você não tá fazendo a vontade de Deus, você não tá pertencendo a Ele. O quão grave é o pecado nas nossas vidas, na sua vida com Cristo, na nossa vida cristã. É falta de discernimento, falta daquilo que Deus quer para nós, falta daquilo que nós já tá perdido. Perdido. Gente, a gente não pode ficar sem jejum. Não pode. Eu toda semana eu me esforço. Toda semana. Se eu fico sem jejum é 2, 3 dias no máximo. No máximo. Não consigo ficar sem jejum. Porque, meu Deus do céu, eu preciso saber a direção que Deus está me levando. A gente tem que ser direcionado pela palavra. Então, Deus fala que você pega a direção através do Espírito. Você vai confirmar no seu Espírito, você vai entender. Você vai entender. Eu saí daqui uma vez para ir lá na igreja do Morumbi, lá do outro lado da cidade. Eu cheguei lá, né, meio assim, coração meio, a alma meio atribulada. Cheguei lá na entrada, na introdução do culto. Eu escutei uma palavra assim, ó, confirmando o meu espírito, eu entendi. Eu fui lá só por causa... Vocês estão entendendo, gente? Aquilo já aquietou minha alma, já fiquei tranquila. Eu falei, amém, é isso. Entendeu? É resposta, é coisa sobrenatural. Então eu preciso estar ligado, eu preciso estar atento. Não dá para ficar sem jejum, né? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna mais vocês escravos. E não faz com que tenham medo. Não pode ter medo. A gente vive pela fé, a gente crê. Não, Deus vai fazer, eu não aceito. Faz jejum, procura a resposta. Deus não deixa um escolhido na mão, Ele vai responder. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquele que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Amém? Meu Deus, que palavra. 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto não ama o seu irmão e não é filho de Deus. Acabou aí. Quem não faz o que é correto não é filho de Deus. Então, é fácil, porque é uma luta diária contra a carne. Infelizmente, a gente tá nesse corpo aqui pecaminoso e é uma luta todos os dias. Ai, o que eu faço para vencer as mentes carnais, os pensamentos pecaminosos e os desejos carnais? Leitura da palavra,
jejum e oração. Não tem como, gente. A gente tem que alimentar o espírito. Alimentar o espírito. Se vocês deixando o espírito não ora direito, né? Não lê a Bíblia, não faz jejum, aí isso fica fraco. Aí o inimigo vai deitar e rola, a gente tem que estar, ó, ligado no espírito, ligado com Deus, em pensamento mal, repreenda, não dá legalidade, não deixa entrar, porque se você deixar, você vai ficar atribulado, atormentado, e já não vai, você vai dar espaço. Então a gente tem que repreender todo pensamento mal, todo pensamento negativo. Porque você tem que trocar o pensamento negativo pela fé. Não fala o que você está pensando, só repreende e fala, Deus vai fazer. Deus está no controle. Sempre afirmando palavras de fé, de que vai acontecer, de afirmação. Né? Porque seta de dúvida, seta de preocupação, vai veja, medo, você abriu um espaço para o medo. Mas agora você, ó, a palavra fala, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todavia, o justo viverá pela fé. O justo, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que tem, né, a intimidade com Deus, todos os dias ali, Deus é discípulo. O justo viverá pela fé. Nós não podemos dar brecha, né, pro mal, brecha para pensamentos pecaminosos, brecha para dúvida. Não deixar que a nossa mente seja controlada pela natureza humana. Não, a nossa mente é controlada pelo Espírito de Deus. Sabe, tá com medo, vale a palavra. Tá com dúvida? Liga, coloca uma pregação. Ai, meu Deus, eu tô meio preocupado, eu acho que... Pregação, palavra, ora, jejua. Filho, é luta. É luta, é aqui, ó, agarra. Não dá pra dar espaço. Ah, eu tô entrando no Instagram só vendo coisa que não deve. Então, faz um jejum do Instagram. A gente não pode ter distrações. A pessoa que vive pelo que Deus diz não pode ter muitas distrações. A gente tem que focar. Focar no que Deus está falando, focar, né, a palavra, sabe? Não dá pra perder tempo com coisa que não vai edificar, que não vai alimentar a sua fé. Para quem precisa de um milagre, para quem precisa de um socorro de Deus, não perde tempo com coisa que não vai mais, né, mudar, não vai acrescentar. Em nome de Jesus, que a gente possa ter uma vida dominada pelo Espírito de Deus, com os pensamentos e atitudes guiados pelo Espírito Santo, e não pelas nossas mentes, pela nossa carne. Em nome de Jesus. E que a gente viva pela fé e não pelo que a gente vê. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, entender essa palavra, Senhor. O Espírito Santo trabalha no nosso coração. Que a gente possa agir conforme o Espírito de Deus quer e não como a carne quer. Nos dê armas para lutar, Pai. Armas para lutar contra a carne. Nos dá a palavra, nos dá o direcionamento, Senhor. Fortalece o nosso espírito, né? Ajuda-nos, Senhor. Coloca mais fé no nosso coração. Nos dá discernimento espiritual, meu Deus. Para que a gente não tenha mais a mente controlada e a vida controlada pela natureza humana, que é a nossa carne, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Se eu te peço, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, até amanhã.